Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Provérbio, capítulo 6, versículo de 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixeis a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as representações da disciplina são o caminho da vida. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19 de nove de 2023, expediente. Projeto de lei PL 83/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Projeto de lei PL 84/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Moção 37/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimentos 585, 586 e 587/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos 588, 589 e 590/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações 455, 456, 457 e 458/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação 459/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Justificativa de ausência número 13/2023. Com cordiais cumprimentos, vem justificar a ausência do vereador Dailton Feuser, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Criciúma, 19 de setembro de 2023. Fábio Leal, assessor parlamentar. Memorando número 687/2023, Criciúma, 19 de setembro de 2023, a Secretaria-Geral. Com os cordiais cumprimentos, vem justificar a ausência do presidente dessa Casa Legislativa, vereador Salésio Lima, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Atenciosamente, Márcio Neves Pereira, diretor-geral. Memorando 688/2023, Criciúma, 19 de setembro de 2023, a Secretaria-Geral. Com os cordiais cumprimentos, a pedido do vereador Valmir D'Agostin, veio justificar a sua ausência na sessão ordinária do dia 19 de setembro do ano corrente, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Atenciosamente, Márcio Neves Pereira, diretor-geral. Agradecer aqui a presença dos contadores que estão hoje no nosso plenário acompanhando essa sessão. Cumprimento a todos. Vamos aproveitar que os nossos convidados da Tribuna Livre estão subindo ainda, tiveram um pouco de dificuldade para encontrar estacionamento, que já é um problema decorrente, né, nesta casa. Mas vamos vir dar os nossos parabéns aos funcionários aniversariantes da semana. No dia de hoje, a Aline, da Copa, está de aniversário. No domingo 24, temos 2 servidores, Patrícia dos Santos Bolfante e José Henrique Sabino. No domingo, então, parabéns a esses 3 servidores que estão de aniversário essa semana. Vamos suspender os trabalhos por até 5 minutos, aguardando os nossos convidados subirem ao plenário.
Vereadores e vereadoras, reaberto ao trabalho. Ao término do expediente, passamos para a tribuna livre. Fará o uso desse espaço conforme solicitação do vereador Salésio Lima, o representante, a representatividade do CIE, Centro de Integração das Empresas na Escola, com a finalidade de apresentação de balanço de prestação de conta. Para o espaço, Luiz Carlos Floriani, presidente do CIE, Guido Burgo, conselheiro e vice-presidente regional, Tiago Fontana, supervisor CI Criciúma, CIE. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade, viu? A casa aqui é sua, é nossa. Os dois amigos já estão chegando. Não, aí eles já vão... Você começa daí. Isso. O senhor é o seu Luiz, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos, por aí. Então, em nome do nosso presidente, vereador Salésio Lima, quero deixar aqui as boas-vindas dessa casa. Que é de muita importância essa prestação de conta desse serviço, então vou deixar o senhor à vontade para a explanação. Hoje a Tribuna Livre ela terá o tempo de 30 minutos. A gente não pode estar, os vereadores hoje, fazendo a doação do seu tempo, porque hoje estaremos votando a lei orçamentária, então o regimento interno, 30 minutos é o nosso espaço. Pode ficar à vontade, muito obrigado. Já vamos também estar cumprimentando aqui a presença do Tiago também, então pode ficar à vontade. Muito boa tarde às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, uma saudação especial em nome do CIE Santa Catarina e um agradecimento ao presidente e à mesa diretora, e de forma especial também o meu agradecimento ao espaço que os senhores estão nos cedendo para fazer o que chamamos de prestação de contas do CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina é hoje a maior organização social do Estado. E ele prima pela execução de dois grandes projetos, que é a intermediação do estágio e a intermediação do programa Jovem Aprendiz. Essas são as duas colunas principais de sustentação do CIE Santa Catarina. Ele é uma organização privada não governamental, sobrevive não de recursos públicos, ele sobrevive dos recursos que são aportados pelos empresários que pagam a intermediação do estágio e do programa Jovem Aprendiz, só para vocês terem uma noção de como funciona o nosso orçamento. A organização foi fundada em 2021. Até então, nós éramos um braço do CIE São Paulo, que era o CIE Brasil, e nos tornamos autônomos em 2021, quando um grupo de lideranças empresariais do Estado de Santa Catarina, algumas lideranças da educação, entre elas, aqui representando a cidade de Criciúma, o Guido Búrigo, fundou o CIE Santa Catarina Autônomo, e passamos a ser uma unidade autônoma do CIE trabalhando aqui em Santa Catarina. São muitos empresários, e são 36, na realidade, que compõem o nosso Conselho de Administração, que eu atualmente tenho a honra de presidir. De todos os ramos que os senhores possam imaginar e em todas as cidades. Todas as principais cidades do nosso estado, desde Chapecó até aqui Criciúma, passando por Tubarão, Itajaí, Joinville, Blumenau, aí estão as nossas principais lideranças. Tem um objetivo muito específico, porque me permitam lhes dizer que, embora quando vocês que vão receber daqui a pouco o nosso relatório de sustentabilidade se depararem com alguns nomes, vocês vão ver alguns nomes de figuras importantes, empresários importantes do Estado, mas com uma característica muito peculiar. Todos eles começaram, me perdoe a expressão, lá de baixo. Todos eles têm uma história muito bonita para contar de
terem conquistado, de certa forma, o sucesso empresarial, o sucesso profissional, o sucesso pessoal. E aí existe uma preocupação do nosso conselho, que é uma preocupação de oferecer aos adolescentes e jovens oportunidade de ingressarem no mundo do trabalho. Por que oportunidade? Porque em determinado momento das nossas vidas, nós também fomos acolhidos pela sociedade, de forma geral. Nós tínhamos a família, vontade, e a sociedade entendendo que existia vontade e que existia trabalho por conta disso. E nós acreditamos piamente, os 36, de que não é porque os tempos evoluíram que isso mudou. São valores que ainda resistem e que nós precisamos preservar para fazer com que os nossos adolescentes possam também continuar acreditando. Me permitam lhes dizer que, como organização social, nós também temos uma grande preocupação com as nossas equipes, aqui representada pelo Tiago, que é o nosso supervisor da unidade de Criciúma. A preocupação é chegar em pelo menos 80% dos nossos atendimentos às famílias mais vulneráveis e pobres. Me permitam fazer uma analogia da maratona da vida com as maratonas propriamente ditas. O nosso desafio é fazer com que o adolescente e os jovens de Santa Catarina estejam na linha de largada dessa maratona. Ou seja, em igualdade de condições com todos aqueles que estão nessa linha de largada. Não podemos admitir que alguém fique lá atrás, sem condições de estar na linha de largada. A partir dessa linha de largada, é a competência que vai definir, e isso faz parte das nossas vidas, quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em segundo, terceiro, quarto, intermediário. Isso é a natureza de cada atuação que vai efetivamente permitir que isso aconteça. É também muito importante que eu diga para os senhores que nós costumamos ouvir muito se falar do futuro melhor que todos nós queremos para esse país. Agora, não dá para falar em futuro desse país, dessa cidade ou desse estado, sem investir nos nossos adolescentes de jovem de hoje. Gostemos alguns ou não gostemos, daqui a 20 anos, quem vai estar comandando as rédeas dessas cidades, desse estado e desse país? São esses adolescentes e jovens. E me permitam trazer aqui uma reflexão que muitas vezes não é levada por vários segmentos da sociedade. Os meus filhos, ou os filhos da classe média alta e das classes mais abastadas, ao casarem atualmente, não querem ter mais de 1 ou 2 filhos. Não sei se aqui em Criciúma é diferente. Eu divido a minha semana entre Joinville e Florianópolis, mas isso está acontecendo. Agora, os filhos das famílias, as famílias que nós chamamos de mais vulneráveis, as famílias mais pobres, continuam tendo muitos filhos. Se nós avaliarmos e fizermos um processo matemático disso, daqui a 50 anos, os senhores e as senhoras já imaginaram que a grande maioria absoluta será oriunda das famílias de baixa renda? E o que estamos fazendo para prepará-los, para que tenham a cidadania plena? E me desculpe se eu faço isso quase em tom de desabafo. Por quê? Porque é nossa responsabilidade, se é que realmente queremos um país, um estado e cidades melhores para os nossos filhos e netos, que é a grande realidade. Essa, de verdade, é para abrir para os senhores a grande missão do CIE. Através de programas que daqui a pouco eu vou trazer um jovem aqui para testemunhar para os senhores o que é ser atendido pelo CIE. E essa atenção, senhores vereadores e senhoras vereadoras, vai muito além de intermediar e acompanhar um estagiário no desenvolvimento da sua função de estágio ou no desenvolvimento da sua condição de aprendiz. Vai muito além. A gente tem um corpo de assistente social e um corpo de psicólogos. Por quê? Não porque nós gostamos ou porque queremos aparecer com uma estrutura fantástica. É porque boa parte desses jovens tem muito problema lá na sua base familiar. Durante o período da Covid, Guido,
2020, nós fomos, num primeiro momento, impactados e paralisados, e, na sequência, nós fomos fazer uma avaliação de todas as famílias que nós estávamos atendendo, porque existia uma grande preocupação, como é que estão sobrevivendo, o que está acontecendo? Pasmem os senhores, nós distribuímos no estado considerado Europa do Brasil, 50 toneladas de alimentos para completar a geladeira das famílias. Só em 2020. Era para ser um plano emergencial e passou a ser um programa do CIE. Hoje as nossas assistentes sociais visitam as famílias mais carentes todos os meses e abrem a geladeira dessas famílias. E todos os meses, em todas as unidades do CIE, nós temos distribuição de cesta de alimento e cesta de produtos higiênicos para essas famílias. Por quê? Porque não dá para trabalhar única e exclusivamente o adolescente e o jovem sem também avaliar o que está acontecendo com a família e amparar a família. Como imaginar que dá para conceber, estimular, elevar a autoestima de um adolescente e jovem durante o período que ele está trabalhando e quando ele chega no final do dia em casa, ele encontra N problemas. Então, eu estou colocando isso de forma bem transparente, para que os senhores entendam até onde vai a extensão desse trabalho. E, acima de tudo, eu quero deixar aqui um convite aberto para que os senhores visitem a nossa unidade de Criciúma. A unidade de Criciúma é hoje a unidade que mais atende do estado de Santa Catarina. Estamos aí, Criciúma e a região de Criciúma, no entorno, com 2.700 estagiários e aprendizes atendidos por essa unidade. No estado de Santa Catarina, hoje, nós temos ativos 24 mil contratos de jovens, sendo cerca de 15 mil estagiários e quase 9 mil agora jovens aprendizes. Agora, vejam, nós temos muito o que fazer ainda, mas quando eu multiplico 24 mil por uma média de 5 pessoas em cada família que está sendo impactado com esse recurso, essa bolsa, com as cestas de alimentação e coisa parecida, nós estamos falando que nós estamos impactando 120 a 125 mil catarinenses, e transformando vidas de algumas dessas famílias. Eu estava em Tubarão ontem, prestando contas para a Câmara de Tubarão, e lá tem um programa que eu também quis prestar contas daquele programa, que chama Facilita Tubarão, um programa com a Prefeitura, onde foram selecionados 60 jovens através dos CRAS, das famílias mais vulneráveis da cidade. E eu tive no lançamento do programa, quando apresentaram os primeiros 60 jovens. Acreditem os senhores ou não, porque às vezes é difícil de acreditar, já que nós vivemos no melhor estado desse país, 8 daquelas famílias, a única renda ia ser a renda daquele salário de menor aprendiz que estava ingressando no programa. Agora, não estava ali dentro daquele programa o grande ganho da sociedade, sendo que a Prefeitura fez um projeto que é bonito, o CIE fazendo a sua missão. O grande ganho da sociedade está na transformação daquelas pessoas que estavam sendo impactadas. E me perdoem a forma como eu estou colocando para os senhores, nós temos hoje um desafio muito grande. O nosso principal concorrente no mercado, na busca de adolescentes e jovens, o nosso principal concorrente paga muito bem, não exige carteira assinada, não tem horário de trabalho, trabalha quando quiser, do jeito que quiser. Infelizmente, ele determina que, embora o sucesso possa aparecer de curto prazo, o tempo de vida ou de liberdade daqueles que entram nesse mercado é curto. É curto. Mas, me perdoem de novo a forma como eu estou apresentando isso nessa Câmara. A hora que eu perco um adolescente lá no Morro de Florianópolis, para esse concorrente, que o senhor sabe de quem estou falando, recuperá-lo é quase impossível. Como é que eu convenço um garoto de 16, 17 anos, cheio de sonhos, que ele vai voltar para o mercado de trabalho, vai trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia, para ganhar um salário mínimo e meio, algo assim, se isso ele ganha numa semana, entregando correspondência para o meu concorrente principal hoje no mercado? Eu não convenço, me desculpe.
Eu fiz uma palestra semana passada em Joinville, em nome do CIE, chamando a atenção da responsabilidade dos empresários com a sociedade hoje. Porque está na mão dos empresários abrir a oportunidade. De nada adianta nós prepararmos os jovens, nós treinarmos, nós capacitarmos, se o empresário não abrir a porta das suas empresas para acolher esses adolescentes, esses jovens. E eu chamei a atenção de forma bem cética, que o empresário precisa entender que o adolescente vai entrar na empresa. Pela porta da frente ou pela dos fundos. Quem vai decidir somos nós, empresários. Se esse adolescente vai entrar pela da frente ou pela dos fundos. A decisão é nossa. É nossa. E aí os senhores podem estar me dizendo, mas empresário precisa gerir a sua empresa, precisa ter lucro, precisa isso. E ninguém está dizendo o contrário, mesmo na lei do aprendiz, que muita gente diz que é uma imposição que cria despesa, investimento. Empresário que se preze sabe que qualificar a mão de obra é o maior investimento que ele pode fazer para o futuro e perenidade de sua empresa. O que mais nós escutamos nesse país nos últimos dias é o quê? A falta de mão de obra qualificada. E onde é que estavam nós, empresários, que não enxergamos isso lá atrás? Não ia cair mão de obra qualificada do céu, me desculpe. O ensino brasileiro, infelizmente, também está atravessando um momento muito difícil. E me corrijam, por favor, que eu quero estar errado. Eu vim de uma escola pública que, quando eu terminei o que hoje é ensino fundamental, eu sabia fazer interpretação de texto. Hoje eu pego estagiários de nível acadêmico que não sabem escrever direito. E aí? Como é que vamos levar essas pessoas para as empresas, se as empresas aliaram a sua necessidade tecnologia de ponta, de primeiro mundo? Como que nós vamos fazer? Então, a nossa necessidade não é para hoje, é para ontem. E aí, quando o empresário tem que ter consciência da importância de ele participar nesse papel, ele tem que entender que ele investe na empresa e o resultado impacta na sociedade. Essa é a grande realidade. Minha empresa vai dar lucro, eu qualifico mão de obra, eu preparo o futuro da minha empresa e eu melhoro a qualidade de vida da cidade em que eu resido. Porque é assim que funciona. E eu deixo também de reclamar que quem tinha que fazer essa parte não faz. Porque também não adianta reclamar. Me desculpe, eu estou aqui falando para os representantes do povo. Por falar nisso, eu também preciso explicar por que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores. Nós somos uma organização pública, privada e pública. E entendemos que, como organização pública, nós devemos prestação de contas para a sociedade. Não basta fazer belos relatórios, fazer produções de mídia aí dizendo que fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. É importante que a sociedade saiba o que está sendo feito, quem está fazendo e como está sendo feito. Como nós não podemos chegar em cada habitante desse estado para ir lá, entendemos no Conselho de Administração que vocês são os representantes eleitos pelo povo. Que essa prestação de contas passa por aqui, para que vocês nos ajudem a difundir o que está sendo feito. Para que vocês possam falar junto às suas comunidades que existe uma entidade pública aqui, que inclusive, se Deus quiser, vai receber suporte financeiro para aumentarmos muito o atendimento aqui no próximo ano em Criciúma, sabe? E que essa entidade também é pública, não é nossa, é do povo. E lá tem que ter laboratório de informática para disponibilizar para esses jovens e adolescentes, tem que ter sala de capacitação, tem que ter intermediação. Hoje eu estou aqui com esse menino, senhores vereadores e senhoras vereadores, me dizendo o seguinte, nós temos cerca de 200 vagas aí sobrando, presidente. Como que dá para conceber que temos 200 vagas sobrando? Ou seja, tem empresas que já abriram a porta e eu tenho 200 vagas lá com ele para aprendizes e jovens. Onde é que estão esses jovens? Cadê esses jovens? Não é possível conceber que está todo mundo empregado aqui. Não é possível conceber. Claro que a gente está avaliando o que está faltando, e eu estou pedindo para vocês nos ajudem a divulgar isso, para que ele preencha todas essas vagas e a gente consiga abrir mais ainda. O nosso garoto já chegou? Sim, já chegou. Já chegou? Como é que é o nome dele? É Luiz Gustavo. Eu trouxe aqui um dos nossos aprendizes.
E eu quero que o Tiago me permita, eu estou controlando aqui o tempo, presidente, rigorosamente. Eu quero que o Tiago se apresente e apresente o jovem aprendiz que está aqui. Até porque, sem ser hipócrita, eu, presidente do Conselho de Administração do CIE, falar bem do CIE é quase uma obrigação, né? Dificilmente eu viria aqui para falar mal. Agora, o jovem, eu quero que ele apresente e convide o jovem para que esse jovem dê um testemunho para vocês do que é ser apoiado pelo CIE. Boa noite, senhores. Primeiramente, o presidente teve uma fala que eu me identifico muito. Hoje eu trabalho no CIE, vou completar em março do ano que vem 20 anos de CIE. Quando ele falou que ia chamar um jovem para falar, eu tomei a frente aqui, não tão jovem assim mais, né? Mas a gente estava procurando pessoas para trazer e falar um pouco sobre a importância do programa de estágio, do programa de aprendizagem. No programa de aprendizagem vocês vão ouvir daqui a pouco o Luiz Gustavo, aqui, que ele é nosso aprendiz hoje na EPAGRE, um jovem que se destaca bastante, inclusive participando de outros projetos do CIE. Mas aproveitando assim e puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, assim, para contar um pouco da minha história, eu comecei no CIE como estágio há 19 anos atrás, né? Eu sou uma pessoa de família humilde, meu pai era metalúrgico, minha mãe é costureira, e com toda a certeza do mundo, se eu não tivesse conhecido o CIE, eu seria um desses jovens que estaria entrando pela porta de trás da empresa. Infelizmente, conheço alguns jovens do meio em que eu vivia que, infelizmente, foram para esse lado. Então, assim, só para reforçar a importância do estágio na minha vida, em 19 anos, o que eu aprendi, sim, eu era um desses jovens que chegava, que não sabia interpretar um texto, que não sabia escrever um e-mail, que antigamente, né, para te ter acesso a um computador era muito difícil. Então, com toda certeza, hoje estou aqui vendendo o meu peixe, sim, do CIE, mas também para contar um pouquinho da minha história. O CIE, sim, me oportunizou, mudou a minha vida, e 19 anos depois, eu estou aqui na Câmara de Vereadores falando para os senhores uma coisa que eu jamais imaginaria, nos meus nas melhores expectativas, eu estaria fazendo isso. Então, eu queria deixar aqui o meu depoimento, o meu agradecimento ao CIE e meu agradecimento aos senhores também. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todos os presentes. Me chamo Luiz Gustavo, sou aprendiz da EPAGRE, tenho 15 anos, né? E eu vou relatar aqui um pouquinho da minha experiência com o CIE, e desde o início até o presente momento. Obrigado. Desde o início até o presente momento, que tudo se iniciou, né, dentro da minha escola, onde eu estudo atualmente, que é na 4ª linha. E eu tinha apenas completado 14 anos, né, que é a idade mínima. E eu estava muito à procura de um emprego, naquela euforia, né? E nisso, um dia o pessoal da orientação chegou para a gente, assim, nas salas, foi passando de sala em sala, e relatou que o CIE estaria com uma parceria entre a escola, que seria a prestação, né, a disponibilização do PIT, que é o Programa de Inicialização ao Trabalho. Eu, de imediato, assim, me dispus, ergui a mão espontaneamente, assim, conversei com os meus pais me apoiaram desde o princípio, fui concluir o curso, né, com muita persistência. Durante essa fase do curso, ocorreu bastante coisas, como, vamos dizer que uma tentativa de assalto no período noturno, né, já que eu, saía da minha casa e depois eu ia para a escola, que era onde eu fazia, e voltava. Então, nesse meio tempo, nesse caminho, nessa trajetória, eu acabei sendo, junto com uma colega minha, perseguido por um cidadão que queria nos assaltar. Graças a Deus foi tudo controlado ali de imediato, a polícia militar chegou e etc., mas não veio muito ao caso. E daquele momento em diante eu fiquei no aguardo de uma determinada vaga. Quando meu professor, né, ele pegou e me passou uma mensagem no WhatsApp relatando que teria uma vaga na EPAGRE. Eu não conhecia a EPAGRE, não conhecia, nem sabia na real o serviço que eles faziam, que eles prestavam, mas não me importei. Eles relataram o que eu deveria fazer, qual era o salário, não me importei também, só fui pela questão de experiência, trabalho, que foi algo que me interessei muito.
Chegando lá, eu comecei a conhecer um pouquinho da empresa, comecei a conhecer um pouquinho do trabalho, entender o que era em si, descobri que era uma empresa pública, um órgão público do estado de Santa Catarina. E a cada dia mais eu me apaixono pela empresa, né? Portanto que eu não queria sair, só que infelizmente daqui a um tempo eu vou ter que sair. E agora, relatando um pouquinho mais da experiência com o CIE desde o início ele me abraçou, desde o início ele me acolheu, assim como ele faz com os outros jovens presentes na unidade, né? Ele visa muito nos encontros a questão da união entre os jovens, a questão do trabalho em equipe, que é algo que a gente está desenvolvendo muito. A cada dia mais, a cada encontro, no caso, a gente consegue perceber que isso está sendo desenvolvido, está sendo aprimorado entre nós ali, né? Principalmente por ser jovens, termos experiências diferentes, termos famílias diferentes. Às vezes ocorre uma coisa na casa de algum colega que a gente não sabe, e ali dentro, então, a gente se sente muito bem, a gente acaba nos aliviando, deixando, vamos dizer, que o mundo lá fora e vivendo ali dentro. Então, eu costumo dizer, né, peguei essa mania de falar agora, que o CIE está sendo a minha terceira casa, né, porque a primeira é minha casa mesmo, a segunda é a escola e a terceira está sendo o CIE, que está sendo, tipo, muito importante na minha vida, está me acolhendo a cada dia mais. E creio que é isso. Obrigado. São essas coisas que fazem, são esses depoimentos que eu fiz questão, estou fazendo questão agora de trazer nas nossas prestações de contas, nas câmaras de vereadores, fazendo questão que eles tragam os depoimentos para que os senhores entendam por que nós, de certa forma, nos apaixonamos pelo que estamos fazendo. Tá? E me permitam também que o nosso vice-presidente regional, que é outro apaixonado, não só pelo CIE e pelo estágio, mas esse aqui, o problema dele é que é apaixonado por Criciúma. O que ele nos dá de trabalho, por causa de trazer tudo que tem de bom para Criciúma, não é fácil. Guido, por favor, a tua saudação aí para os nossos nobres vereadores. Eu sou... Boa tarde a todos, né? Eu queria, em nome do CIE, agradecer esse momento muito especial para nós, porque nós somos um grupo de 35 pessoas, conselheiros, todos gratuitos. Temos reuniões quase que mensais, né? Reunião mensal e de 3 em 3 meses a reunião do conselho. Eu não sou fundador do CIE, eu sou criador do CIE Santa Catarina também, eu e mais 34 pessoas. Isso me orgulha muito, porque muitos jovens, tipo Luiz Gustavo, tipo Tiago, e quantos já passaram, e quantos que eu conheço em Criciúma, que eu encaminhei, e hoje são gentes que estão lá na ponta em cima, que pouca gente sabe disso. O CIE, ele não é o melhor de Criciúma, não é o melhor de Santa Catarina, ele é o melhor CIE do Brasil. Ele é exemplo para o Brasil, da forma como ele é conduzido. É conduzido com o presidente falou, sem recursos municipal, estadual, federal. Como é que sobrevive isso? Pela parcelinha, pequena parceria de cada estagiário que recebe da empresa, e uma partezinha vem para o CIE para não ter essa estrutura. Nós temos uma estrutura no estado inteirinho aí, o presidente já falou. Mas eu quero, então, em nome da minha cidade de Criciúma, que eu adoro, agradecer a presidente a esse momento para nós, que é muito importante, e eu acho que é muito importante vocês saberem disso, que o CIE espera que vocês encaminhem os meninos que vaga tem. Tem vaga, lá tem vaga. Não é aquela vaga do narcotráfico, mas é vaga do futuro daquele menino, daquela menina, não sei. Tá? Muito obrigado. Na semana passada, só para vocês terem uma ideia do que é impacto de um trabalho positivo, que infelizmente não dá retorno de curto prazo, mas precisa ser feito, como qualquer semeadura, porque o retorno de médio e longo prazo são retornos que a gente pode considerar sustentáveis. O de curto prazo nem sempre é. Eu estava assinando
um convênio com o atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, e na hora da assinatura, na hora que ele usou a palavra, ele chegou e disse para mim: Floriane, eu preciso te dizer, eu fui estagiário do CIE em 1985. E, de repente, o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social do município, doutor Leandro, chegou e disse assim: poxa, eu pensei que eu que ia contar essa novidade, eu fui estagiário do CIE em 87. Então, é só para dar como exemplo para os senhores de que produzir lideranças também é um desafio nosso. Produzir cidadão de qualidade, a partir da grande massa de jovens que nós temos, não é só levá-los ao mercado de trabalho e conduzi-los ao mundo do trabalho. É preparar cidadãos para liderarem o nosso país aí na frente. Que bom, assim como eu tenho um jovem hoje aqui falando da emoção de estar aqui desse lado falando para os senhores, que bom se daqui a pouco nós tivermos vereadores aí desse lado contando que começaram como um jovem aprendiz ou como estagiário. Presidente, como eu lhe prometi, senhores vereadores e senhoras vereadoras, absolutamente dentro do prazo. O CIE é do povo catarinense, é do povo de Criciúma. Os senhores têm a nossa autorização para usarem essa entidade para que nenhum adolescente jovem dessa cidade fique sem a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho. Muito obrigado, que Deus os abençoe com saúde e iluminação. Um minutinho só. A situação de Criciúma hoje. Cala um pouquinho. Estagiários ativos, 2.000, Criciúma, 2.765, 2.765. Aprendizes, 559. Vagas disponíveis, né? Esse número aqui? 295. Então, isso é, para mim, um orgulho muito grande, porque eu vejo, assim, a oportunidade que tem. E vocês, que estão aí andando nas ruas, sempre vendo Criciúma, encaminha a família para lá. Encaminha, eles não sabem, eles não ouvem, a gente não tem propaganda. A propaganda é esse tipo. Então, muito obrigado pela... contato. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus nos abençoe. Então, colegas vereadores, a sessão será suspensa por até 5 minutos. Colegas vereadores e vereadoras, reaberto os trabalhos. Eu gostaria de lembrar aos colegas vereadores que nesta quinta-feira, dia 21/9/2023, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara haverá audiência pública com a finalidade de instituir o Dia Municipal do Mineiro, no calendário oficial de eventos de datas comemorativos do município de Criciúma. Então, a importância dos vereadores estarem participando. Quinta-feira, 21/9. Em virtude de termos, na ordem do dia desta sessão, o projeto de diretriz orçamentária PE 92/23, hoje não teremos horário político e nem o grande expediente, conforme o artigo 216 do Regimento Interno. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que confirmem o quórum.
Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 92/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para 2024 e da outras providências. O vereador Manuel Rosengue da Silva apresentou emenda 01/2023. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com emenda e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Sugestiva. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto a emenda foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 037/2023, de autoria do vereador Zélio José Casagrande, moção de aplauso ao Sindicato dos Contabilistas de Criciúma, em homenagem ao Dia do Contador, que em comemoração no dia 22 de setembro. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 37/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao Sindiconte, Sindicato dos Contabilistas de Criciúma, da presente moção de aplauso em homenagem ao Dia do Contador, comemorado no dia 22 de setembro. O Sindiconte foi fundado em 1º de outubro de 1969, quando o Estatuto foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, sendo reconhecido como sindicato. O objetivo do Sindiconte era qualificar os associados, proporcionando melhorias na execução dos trabalhos, através de cursos, palestras, certificação, convênios e espaço para confraternização. Hoje, com aproximadamente 150 associados, o Sindiconte se destaca pelo envolvimento de sua diretoria, que tem na presidência o contador Agostinho José Damásio e seus associados, numa entidade forte e atuante, sempre na busca de diminuir a burocracia e facilitar o exercício da profissão, atuando na região da ANREC, sua base territorial e com sede própria, situada na rua Antônio Cardoso de Aguiar, número 115, Sala 1, CEP 88-813-013, bairro Próspera, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Antes exposto, ouvindo o plenário, e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constados na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao Sindiconte, Sindicato dos Contabilistas, em homenagem ao Dia do Contador, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 6 de setembro de 2023. Vereador Zairo José Casagrande, Partido PDT. A moção está em discussão. Com a palavra, o proponente da moção, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, a mesa, vereadores, vereadoras,
o público que nos assiste, os que nos acompanham pela rede social, em especial aos homenageados, né? Vou citar alguns, não vou citar todos, né? Peço desculpas. O Agostinho José Damasio, o atual presidente do Sindiconte, o Vitamar Gomes, o ex-presidente e atual diretor do Sindiconte, o Adilson Ramos, ex-presidente do Sindiconte, o Elocir Gonçalves, o Eduardo Speck, estava vendo ali, estava o Valdemar Serafim, enfim, uma forte representação dessa instituição. Essa moção, Jorge, ela tem o intuito de destacar a importância do profissional contabilista e a comemoração do Dia Nacional do Contador no dia 22 de setembro. Eles que são fundamentais para que as companhias, as empresas, as associações, as fundações cresçam de acordo com as regras, né? E, consequentemente, aumentem suas receitas, atuando praticamente como gestores de empresas. Além das inúmeras atividades do contabilista, eles também são precursores do uso do certificado digital no Brasil. Não há profissionais mais acostumados e cientes dos benefícios da tecnologia para o dia a dia, tanto das empresas quanto dos executivos e deles próprios. Eles são os disseminadores da importância da transparência nos processos. São os profissionais que acompanham o avanço tecnológico, que se modernizam e que se reinventam a cada alteração da legislação, que não são poucas e frequentes, né? Em geral, o termo contabilista, ele designa profissionais que atuam no setor contábil de forma ampla, como contadores, técnicos ou quaisquer outras funções semelhantes. Assim, os profissionais da contabilidade estão geralmente atrelados às áreas financeira, tributária, patrimonial e econômica das organizações e instituições. Entre as suas atribuições estão trabalhar nos trâmites de abertura de empresas, vereador Obadias, organizar e recomendar seus regimes tributários, criação de relatórios e balanços diversos, bem como realizar perícias e auditorias contábeis. Já se o profissional da contabilidade desempenhar as funções de um nível médio, aí como técnico, né, ele pode trabalhar com prestação de contas, cálculo de impostos, análise de contas e despesas, registros e lançamentos, entre outros. Além disso, o profissional poderá atuar como assistente contábil, técnico em contabilidade, etc. Voltando para Criciúma, o Sindiconte atua há 54 anos, o que é motivo de orgulho para toda a sociedade, para toda a nossa sociedade, representando de forma exemplar toda a classe, que tanto faz por todos nós. Até os dias de hoje, o Sindiconte procura qualificar os seus associados com formações e investimento na área do conhecimento e da tecnologia. Esse reconhecimento da sua importância para o município de Criciúma, através da presente moção de aplauso, é também investir na capacitação e na melhoria de condições de trabalho para essa categoria, que tanto auxilia as empresas criciumenses. E com o seu trabalho árduo, auxiliam também os órgãos públicos a manter o sistema tributário em ordem e vigor. O profissional da contabilidade é o responsável, afinal de contas, pela ciência da riqueza, realizando pagamentos, recebimentos, gestão de folha de pagamentos, cuida de salários, encargos sociais, impostos. Um trabalho realmente difícil, complexo, que exige muito conhecimento e permanente atualização dos seus profissionais. Certamente, sem um profissional da contabilidade, empresa alguma consegue permanecer no mercado, de forma atuante, atualizada, em dia com seus impostos e com as suas obrigações. Dessa forma, como dito anteriormente, em comemoração ao Dia Nacional do Contador, que se comemora no próximo 22 de setembro, eu peço a aprovação dos colegas vereadores e vereadores da presente moção de aplauso, saudando novamente a todos os senhores que estiveram aqui presentes e os convidando para o final da sessão, presidente, nós fazemos a entrega solene aqui no plenário. Vereador, uma parte, pois não. Vereador, como esposa de contador, que sou,
né? Eu também quero parabenizar os contadores que estão aqui, que a minha vida inteira eu percebi e convivi com a importância da contabilidade para a vida de empresa e para a vida da nossa, principalmente. Então, parabéns para vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho fenomenal enquanto sindicato também, que eu acompanho também, né? E nós temos lá o Clube de Contabilistas também, que é um espaço que une as famílias, e que final de semana estivemos lá também no Clube dos Contabilistas. Então, parabéns, vereador, e parabéns a todos os contadores da nossa cidade. Ok, muito obrigado, vereadora Roseli. Agradecendo de novo, então, a presença dos senhores, deixo aqui um forte abraço a todos. Obrigado, hein? A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Estou reforçando já o pedido do vereador Zairo. Após a sessão, faremos a entrega da moção aqui em plenário. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 112/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a realizar serviços de terraplanagem sem ônus para beneficiário do imóvel, sobre o cadastro imobiliário número 2936, de propriedade da Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Nesse projeto, o presidente não vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número complementar PLC-EXE 041/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e da lei 7.654, de 26 de dezembro de 2019. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, encaminhando ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Votação Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei, emenda da Lei Orgânica pelo LEG 02/23, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, que acrescenta o inciso 5º ao artigo 22 da Lei Orgânica do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as demais comissões. O vereador Antônio Manuel apresentou o substitutivo global. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com substitutivo.
A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com substitutivo global. O substitutivo global está em primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha de maneira virtual. Esse é um projeto de emenda à lei orgânica que trata sobre a licença dos vereadores. Claro que esse substitutivo corrige um erro na técnica legislativa que o nosso gabinete acabou cometendo e o vereador Antônio Manuel prestou o grandíssimo favor de corrigir e também tratando conosco a técnica legislativa e tratando, portanto, do que diz respeito à emenda, que tem relação com a licença de vereadores para assumirem provisoriamente, de maneira, os suplentes assumirem provisoriamente encargos legislativos em nível estadual, federal, ou então senadores, deputados estaduais ou federais. E nessa condição, entendo que Criciúma tende a ganhar com a expectativa de vereadores poderem assumirem, sem precisar renunciar aos seus mandatos, em espaços a nível estadual ou federal. Portanto, peço apoio aos nobres colegas, já é um tema que vem sendo tratado nessa casa há um certo tempo. Tenho a preocupação de ter sido clara sobre esse assunto, vereadores, por se tratar, nesse momento do meu caso, da expectativa de poder assumir no Congresso Nacional, nessa condição de segunda suplente de deputada, com a eleição do ano passado, tendo conquistado 38.882 votos. Então, nesse sentido, peço apoio aos nobres colegas e, se caso ainda não tenha ficado estabelecido uma condição sobre esse assunto, sigo à disposição nesses minutos que nos cabem aqui e, desde já, agradecer as aprovações em todas as comissões e também, principalmente, a técnica dessa casa que nos ajudou a corrigir esse erro para não ficar equivocado na lei orgânica e a gente poder, portanto, aprovar com tranquilidade. Cabe dizer que é uma experiência já vivida em outras casas legislativas, em Campinas, no Recife. Do mesmo modo, eu ainda assim me proponho também, na expectativa do prazo de assumir, também apresentar um requerimento à mesa diretora, que possa passar por todos os vereadores também, para que seja aprovado a minha licença, a minha possível licença. Então, nesse sentido, fico grata desde já pela compreensão. Obrigada. O substitutivo global continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o substitutivo está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O substitutivo global foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 25 de setembro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.